Bom dia, irmãos. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para adorar ao nosso Deus, glorificar seu santo nome. 2 Coríntios, capítulo 9, de 10 a 14. A palavra do nosso Deus está aberta. 2 Coríntios 9, de 10 a 14. O tema da mensagem de hoje é Igreja é servir. Igreja é servir. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Que o Senhor... Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Eu não sei se eu desliguei o microfone ou se ele desligou sozinho, mas eu já liguei. Amados, qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito da existência da igreja? Se você tivesse que resumir isso numa frase curta, como você resumiria o propósito da sua vida? Como você resumiria o propósito da igreja? Você concorda comigo que o propósito da sua vida é igual ao propósito da sua igreja? Ou o que Deus espera de você é o mesmo que Deus espera da sua igreja? E esse propósito é um só: resgatar e transformar pessoas que Deus criou. Nós sabemos que as pessoas todas são criadas por Deus, mas apenas algumas pessoas são filhos de Deus. A esses que o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. E o contexto onde nós vivemos, ele mostra como nós devemos cumprir esse propósito. Como é que eu vou cumprir esse propósito na minha vida? Como é que você vai cumprir esse propósito na sua vida? Como é que a igreja vai cumprir esse propósito na vida de quem está ao nosso redor? Só para ilustrar, eu quero sair um pouco da nossa realidade e quero ir para uma realidade bem diferente, pois eu ouvi o pastor de uma igreja na cidade de São Paulo, ali num lugar onde há 15 condomínios de alto padrão. Então, essa igreja, ela existe e em volta do seu templo, em volta da sua estrutura física, existem 15 condomínios de alto padrão. A quantidade de muros, de cercas elétricas, de portarias com seguranças é enorme ali naquele lugar. Eu pergunto a você, como essa igreja vai conseguir atingir as pessoas? As pessoas estão encasteladas, as pessoas estão dentro de suas casas, as suas casas têm muros
e os condomínios em volta também são murados. As pessoas entram com seus carros de vidro fechado, a maioria deles blindados, e saem com os vidros fechados, de forma que a igreja tem enorme dificuldade de acessar a essas pessoas. Como essa igreja vai poder falar do amor de Cristo a essas pessoas? Eu fiquei ouvindo, e eu não conhecia o pastor e nem a igreja, ele estava falando num congresso, e eu fiquei pensando, poxa, que desafio enorme a igreja prosperar num ambiente desse. Como será que essa igreja consegue prosperar num ambiente desse? Para minha surpresa, essa igreja conta com 7.000 membros, ou seja, de alguma maneira eles conseguiram acessar as pessoas ali. Para minha surpresa maior ainda, o que os fez acessar aquelas pessoas foi a ação social. Parece estranho, não parece? Como fazer ação social num ambiente daquele? Pois eles começaram a fazer ação social num outro ambiente. Eles começaram a trabalhar na ação social, projetos sociais, para atender a uma outra comunidade um pouco mais distante. E aí, através da divulgação desses projetos sociais que aconteciam na outra comunidade, aquela comunidade antes intransponível agora começa a entender que a igreja está abençoando, que a igreja está trabalhando, que a igreja está funcionando. E aí aqueles encastelados começaram a procurar como ajudar essa igreja e começaram a se aproximar da igreja para isso, e Deus foi falando ao coração daquelas pessoas e a igreja foi prosperando. Não há, irmãos, não há comunidade que não possa ser acessada pela palavra de Deus. Nós precisamos encontrar a maneira de fazer isso. Qual é o método que nós vamos poder utilizar para atingir a esse objetivo? Olhando para essa ilustração, para esse que é um caso concreto, eu fico a pensar, será que a nossa capacidade de atingir a população que está ao redor da igreja é mais difícil do que o deles? É mais difícil se a gente ficar parado, porque um crente parado é lucro para o inferno, e nós não podemos dar lucro para o inferno, irmãos. Quando você está parado, o inferno está lucrando e o céu está perdendo. Então, nós precisamos servir. É por isso que a igreja precisa servir. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Por isso que nós temos esse texto, na manhã deste dia, diante de nós, para nossa reflexão. Porque nós não podemos ficar parados. Nós não podemos deixar de servir. Nós precisamos encontrar maneiras de servir. No contexto específico dessa passagem que nós lemos, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele estava falando de um problema concreto, de uma situação que estava acontecendo. A situação era uma grande fome que estava acontecendo na Judéia, com os crentes em Jerusalém. Não só com os crentes, com as pessoas em Jerusalém. E Corinto era uma cidade que atualmente fica, onde fica a Grécia atualmente. Então, era do outro lado do Mar Mediterrâneo. Eles, os crentes de Corinto, eram, em sua maioria, gentios, ou seja, não eram descendentes de judeus, eram, como os judeus chamavam, gentios, estrangeiros. E existia na igreja de forma geral, um certo conflito entre os crentes judeus e os crentes gentios. Os crentes judeus se achavam melhores
vamos dizer assim, generalizando, do que os crentes gentios. Eles tinham muitas críticas aos crentes gentios, mas apesar disso, com o trabalho do apóstolo Paulo, o serviço do apóstolo Paulo e sua equipe, o evangelho estava crescendo entre os gentios. E agora, quando acontece essa fome lá em Israel, lá em Jerusalém, os crentes gentios, aparentemente, pelo texto da segunda carta aos Coríntios, eles não estavam muito querendo ajudar. Ora, nós não somos responsáveis por esse problema, nós não fizemos nada para que esse problema acontecesse, e também tem o seguinte, eles olham atravessados para nós, eles olham para nós de cima para baixo. Não fui eu que desliguei, não, porque desligou. Eles olham atravessado, olham de cima para baixo para nós, então eles que lutem, cada um lute a sua luta. Nós seguimos aqui, eles seguem lá. E então, nesse contexto, o apóstolo Paulo escreve essa carta e essa sessão muito específica para tratar desse assunto. Olha, vocês devem ajudar a igreja em Jerusalém. Vocês devem servir a eles. Porque, a princípio, parece que era só dinheiro, não é? Se você ler assim rapidamente, vai parecer que ele está falando só de dar oferta, só de dar dinheiro. Aliás, irmãos, isso é uma coisa que eu quero conversar com os irmãos. O que a igreja tem não é dinheiro. O que a igreja tem é dízimo e é oferta. Dinheiro é outra coisa. A gente não trabalha com dinheiro. A gente trabalha com dízimo e com oferta. A gente trabalha com aquilo que vem do amor de cada um pela obra, por Deus, demonstrada através dos seus dízimos e ofertas. Mas então, a gente poderia olhar para esse texto e pensar assim, está falando de dinheiro. Não, está falando de serviço, porque não foi só dinheiro que foi até lá, pessoas foram junto. O apóstolo Paulo reuniu um grupo de pessoas e foi com essas pessoas para levar essa oferta. Então, as pessoas ali precisavam, de maneiras diferentes, servir as pessoas que estavam lá com aquela necessidade. E quero olhar para esse texto com o seguinte pensamento: o que se percebe, o que é possível perceber através de uma igreja que serve? Em primeiro lugar, olha comigo no verso 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. De quem o apóstolo Paulo está falando? Quem é que dá a semente? Quem é que dá pão para comer ao que semeia? Quem é que multiplica a sementeira? Quem é que aumenta os frutos da justiça? É Deus. Então, a primeira coisa que a gente olha, que a gente entende, quando vê uma igreja que serve, é que essa igreja entendeu que o que ela tem, ela recebeu de Deus. É que essa igreja, essa pessoa, porque a gente pensa na igreja, mas a gente pensa em cada pessoa. Eu preciso pensar na igreja, para que a igreja toda esteja pensando dessa maneira. Mas eu também tenho que pensar em mim, para que eu não deixe de também pensar nessa maneira. Porque, irmãos, quando nós falamos que o objetivo da igreja e o objetivo de cada um de nós, o propósito para nós é resgatar almas e transformar essas almas para Cristo, quando eu penso nisso, eu preciso pensar, a igreja tem um raio de ação, mas eu tenho um outro raio de ação. Você tem um outro raio de ação. Por exemplo, quando uma pessoa adoece, semana passada, nós tivemos a nossa irmã Vera,
que teve um problema circulatório e que ficou alguns dias internada. Como você viu essa internação Desculpa, eu não falei irmã Vera, irmã Dalva. Desculpa, irmã Vera. Não é a senhora, irmã Dalva. A irmã Dalva, como que eu vi e como que você viu essa internação da irmã Dalva? Como que a gente deveria ver isso? Deus deu a ela uma oportunidade de quê? De testemunhar do amor de Deus, onde? Naquele hospital. Nós temos irmãos que fazem tratamento em hospitais. Temos irmãos fazendo tratamento em hospital no Rio, temos irmãos fazendo tratamento no hospital aqui. Esses ambientes que os nossos irmãos estão frequentando por causa dessas enfermidades, desses tratamentos, são o quê? Oportunidade de testemunhar de Cristo nesses espaços, nesses lugares. Entende? O meu trabalho me dá a oportunidade de testemunhar do amor de Cristo em outros lugares. Às vezes, irmãos, não é falar, é servir. Deus me colocou ali para servir, e é através do serviço que eu testemunho do amor de Deus. Acabei adiantando aqui um negócio, mas vou voltar aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando que é o seguinte: Deus que te deu o recurso. E se ele deu, ele pode dar outro. Se ele deu, ele pode dar mais. Porque o texto vai falando, ele deu, verso 10, aquele que dá a semente. Então, ele deu a semente. E depois ele fez o quê? Multiplicou a sementeira. Então, ele dá primeiro, depois ele multiplica. Então, meu irmão, o que você tem, você recebeu de quem? Se o que você tem, você entende isso, você entendeu que você recebeu de Deus, você pode contar que ele vai dar mais, que ele pode dar mais. Você pode contar com isso. É a provisão de Deus. É o Deus proverá. A igreja que serve, a igreja que abençoa, a igreja que faz. Não temos recursos. Vamos orar, irmãos, vamos trabalhar, vamos servir com o que temos, porque Deus vai dar mais. Deus vai trazer mais. Segundo lugar, versos 10 e 11. Uma igreja que serve é abençoada por Deus. Já lemos o 10, eu vou ler o 11. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, enriquecer para quê? Lê aqui comigo, enriqueçais para quê? Para beneficência. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios é o seguinte: meu irmão, foi Deus que te deu esse daí, que você tem. E se você for generoso, ele vai multiplicar, ele vai te dar mais. Para quê? Para que você continue sendo generoso. E isso não é só o apóstolo Paulo que diz, não. Isso está lá em Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25. Quem escreveu o livro de Provérbios? Salomão. Então, é sabedoria. Olha só o que diz. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Então, tem gente que espalha, que distribui e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Então, quem distribui é acrescentado. Quem retém, perde. É uma lógica inversa, mas a lógica de Deus é essa. Agora, olha o versículo seguinte. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. A gente precisa explicar engordar no contexto atual, né? O contexto deles lá, engordar é fartura, né? Engordar é bênção. Para nós, atualmente, ali a palavra engordar fica meio atravessada, porque a gente não quer engordar. Mas a ideia é assim: a alma generosa
terá fartura, e o que regar também será regado. Quando você rega uma outra pessoa, você também é regado por Deus. Então, nós aprendemos que uma igreja que serve, uma igreja que abençoa, uma igreja que distribui, uma igreja generosa, uma pessoa generosa, uma pessoa que distribui, uma pessoa que abençoa, é abençoado por Deus. Eu sempre repito lá o Salmo 23, o verso 6, porque é a absoluta verdade de Deus. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia, meu irmão, devem te seguir por onde você andar. Por onde você andar, na igreja que você fizer parte, no contexto onde você estiver, bondade e misericórdia precisam estar presentes ali, através de você. Você é a bênção de Deus. Quando eu digo assim, a igreja é abençoada por Deus, quer dizer que a igreja é a própria bênção de Deus naquele lugar. Terceiro lugar, versos 12 e 13, vamos andar um pouquinho aí, nós vamos ver que a igreja que serve é um instrumento para adoração a Deus, porque a administração desse serviço, então está falando de serviço, servir, não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então, não é só que o serviço que a gente presta, esse serviço supre a necessidade das pessoas. Porque, irmãos, presta atenção, o Estado, o governo, também trabalha para suprir necessidade das pessoas. Deveria trabalhar mais por isso. Tá? Mas quando o Estado brasileiro, quando o município, quando o Estado do Rio faz um hospital, qual é o objetivo? Atender a necessidade das pessoas. Quando é criado uma secretaria de assistência social e se destina recursos para aquela secretaria, é para quê? É para atender a necessidade das pessoas. Quando se constrói ou se reforma uma estrada, é para quê, irmãos? É para atender a necessidade das pessoas. Se nós olharmos para isso, nós vamos pensar o seguinte, bom, isso é obrigação do Estado, o Estado que faça. Se o Estado não faz, eu não tenho nada com isso, é problema de quem está sofrendo. Só que não é, irmãos, porque o Estado faz isso para a honra e glória de quem? Para glorificar a quem? Pessoas. Ou se não, vamos aqui pensar no melhor dos mundos, no mundo mais altruísta, para ajudar as pessoas, para não glorificar ninguém. Mas o que nós fazemos glorifica quem, irmãos? Glorifica Deus. O que a igreja faz glorifica a quem, irmãos? Glorifica a Deus. Quando a igreja abençoa, redunda em muitas graças que se dão a Deus. Coloca o verso 13. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Então, quando a igreja serve, quando a igreja coloca seus dons a serviço, quando a igreja está servindo, quando o crente está servindo, ele está proporcionando às pessoas glorificarem a Deus. Quando uma pessoa olha para a igreja e vê todo mundo trabalhando na igreja e vê todo mundo servindo, ela olha e diz assim, Deus seja louvado. Isso glorifica a Deus. O apóstolo estava falando aos cristãos de Corinto que esse serviço que eles iam prestar aos crentes lá na Judéia, lá em Jerusalém, esse serviço ia redundar em glória para Deus, ia fazer com que eles adorassem a Deus. E é isso, irmãos, quando a gente abençoa a vida das pessoas, essas pessoas adoram a Deus, glorificam a Deus, agradecem a Deus.
Em último lugar, no verso 14, uma igreja que serve é um instrumento para aproximar pessoas da igreja. Olha o verso 14, que lindo. E pela sua oração por vós, ou seja, pela oração deles lá, pelos coríntios, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Espera aí, pastor, não estou entendendo aqui. Quer dizer que agora os crentes de Jerusalém, que antes olhavam de cima para baixo, que antes criticavam os crentes gentios, que antes ficavam fazendo uma série de imposições para os crentes gentios, agora esses cristãos vão ter saudade? Pois é exatamente isso. Porque quando a gente abençoa alguém, a gente cria um vínculo, cria um laço. Irmãos, a igreja que serve, serve. Tem aquele ditado antigo, né? Meu pai fala: quem não vive para servir, não serve para viver. A igreja que não vive para servir, não serve para viver. A gente faz um projeto, a gente cria uma oportunidade de servir as pessoas, e as pessoas vêm, e as pessoas chegam. Olha que lindo, ontem nós tivemos um culto maravilhoso, depois do culto um jantar delicioso, um bolo, me faltou adjetivo, um bolo, já falei maravilhoso e delicioso, extraordinário, também já falei, mas está certo. Mas sabe o que é mais importante disso tudo? As pessoas aqui, aquele lugar ali cheio. Aí uma irmã virou para mim e falou assim: pastor, quem é aquela família ali? Aí eu falei assim: não sei não. Eu já tinha cumprimentado essa família, mas eu não sabia quem era. Aí eu falei: não sei não. Quem é? Perguntei. Então, também não sei. Estou perguntando porque acho que ninguém sabe. Aí eu falei assim: se elas estão aqui e ninguém nem sabe por quê, que bom que é assim. Aí a irmã olhou para mim e falou assim: que bom que é assim. Mas depois me apresentaram. Uma irmã aqui da igreja convidou para que aquela família viesse. Olha que lindo. A família vem à igreja. E a igreja serve. E a igreja serve com o coração totalmente aberto para abençoar, para servir. E como Deus multiplica macarrão, multiplica molho. E é lindo ver as coisas acontecendo, irmãos. Não se esqueça, o próprio apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, as pessoas precisam estar aqui, as pessoas precisam estar nesse contexto, as pessoas precisam se aproximar de nós, e quando a gente serve as pessoas, elas se aproximam pelo coração. Aqueles irmãos lá, imagina, eles olhando os gentios, enviando essa oferta, essa ajuda, enviando pessoas para ajudarem a eles olhando e dizendo assim: poxa, a gente sempre tratou mal essas pessoas, a gente sempre falou mal dessas pessoas, a gente sempre quis que elas não progredissem, mas agora, olha, elas estão demonstrando amor para nós. E aí o sentimento, a palavra que foi usada aqui para esse sentimento de conexão, esse sentimento de amor, é saudade, pois eles têm saudade de vocês. Quando eles se conectam, quando a gente consegue conectar a igreja às pessoas, quando a gente consegue, através do serviço, criar a boa vontade das pessoas com a igreja, as pessoas vêm e ouvem o conteúdo que nós temos aqui. As pessoas entram em contato com a palavra do nosso Deus. Lá, o capítulo 2 de Atos, lá no finalzinho, diz uma frase assim: e a igreja caía na graça de todo o povo. Pode abrir aí, por favor. Atos 2, lá o finalzinho. Não lembro agora o número do versículo. Verso 47, 2:47.
Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a igreja cai na graça de todo o povo, como, irmãos? Através do serviço. Quando a gente serve as pessoas adoram a Deus. Quando a gente serve as pessoas adoram a Deus e cai na graça, a igreja cai na graça do povo. O povo passa a olhar para a igreja como uma coisa boa. As pessoas passam a olhar para a palavra de Deus, as pessoas passam a olhar para os crentes como bom, como símbolo de bondade. E isso aproxima, isso atrai, isso aproxima as pessoas da igreja. Quando as pessoas são aproximadas, vêm à igreja, elas começam a ouvir a palavra. Umas levam um mês para aceitar Jesus, outras levam um único culto, outras levam 6 meses, outras 1 ano, e tem gente que demora 5, 10 anos, não importa. A gente tem pressa, mas a gente não é precipitado. A gente tem pressa porque Jesus volta. E quando Jesus voltar, onde estarão essas pessoas? A gente tem pressa porque as pessoas morrem. A gente tem pressa porque a nossa mensagem é urgente, mas a gente não é apressado, precipitado. As pessoas vêm, as pessoas ficam aqui, as pessoas ouvem. E aí ele vai ouvir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, não importa. Ela se aproxima. E quanto mais ela se aproxima, mais ela vê servir. E daqui a pouco, ela está servindo. É lindo ver que tem gente que serve antes de se converter. Porque ele se aproximou de tal maneira por causa do serviço, que ele primeiro se converte ao serviço, para depois se converter a Jesus. Não importa qual seja o tempo de cada um, nós vamos servir. Mas sabe, irmãos, eu quero concluir dizendo algumas coisas. A gente não pode se cansar de fazer isso. Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então a gente não pode desanimar, isso não pode ser um tiro curto, entende? É para você servir até quando, meu irmão? Eu estava pensando isso outro dia. Eu espero me aposentar. E espero me aposentar e viver uma vida de aposentado. Aí, depois eu comecei a olhar alguns colegas que já pastorearam por 20 anos, 30 anos, e a idade chegou. E aí esses colegas compraram um sítiozinho, cada um, né? Compraram um sítiozinho na roça e foram morar na roça. E aí daqui a pouco eles estão pastoreando uma igreja lá na roça onde eles foram morar. E aí eu fiquei assim, porque é fácil a gente administrar a vida dos outros, né? Aí eu fiquei pensando comigo, poxa vida, ele já serviu, ele já trabalhou, ele já se aposentou, foi para a roça para ficar tranquilo, viver sua velhice, e agora vai pastorear uma igreja de novo. E aí, quando eu estava estudando essa palavra aqui, Deus corrigiu o meu coração. Falou assim, quando ele chegou lá nessa roça, ele viu que tinha uma igreja lá que precisava do serviço dele. E ele está servindo lá, por quê? Porque ele é servo de Deus e ele vai servir em todo o tempo. E eu imagino, não conversei com eles, posso dar os nomes, que eu estou falando até bem dos colegas. Não costumo falar mal de pastor mesmo. Meus colegas de seminário, pastor Zedequias. Pastor Zedequias foi pastor da primeira de Barra de São João, muitos anos. Foi até, acho que, não sei se prefeito ou vice-prefeito de Rio das Ostras. Foi pastor na igreja primeira de Búzios, antes de ir para Barra. Enfim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí eu falei, guardou a fé e foi ser pastor de novo. Mas eu tenho certeza que se eu for conversar com ele, ele vai dizer assim, pastor, sabe por quê? Eu não tinha como não ser. Eu estava lá, a igreja estava lá, a necessidade estava lá e eu tenho a mensagem. Pois esse não estudou comigo, mas o João Bueno, ele era da primeira Igreja Batista de Cabo Frio. Também, a mesma coisa. Tomou posse, sabe aonde? Laje do Sana. Fica ali para os lados, para cima ali de Bicuda, para aquele lado lá. Longe a beça. Eu não conversei sobre isso com ele, mas eu tenho certeza que a resposta dele seria essa, pastor, eu não tinha como não fazer. Porque a gente serve
enquanto tiver capacidade de servir. Presta atenção nisso, irmãos. Só que tem o seguinte, o que me levou primeiramente a fazer a crítica, e eu quero construir isso com vocês, é que servir não é essa coisa linda. Servir não é só flores. Porque, normalmente, a gente serve junto com outras pessoas, não é isso? No trabalho, a gente serve junto com outras pessoas, na igreja, a gente serve junto com outras pessoas. E, às vezes, essas outras pessoas machucam a gente. Você está servindo com inteireza de coração, com todo amor no coração. Aí vem uma pessoa com a palavra, rapaz, que você olha e me diz, meu Deus do céu, não estou aguentando. Não quero mais isso. Porque servir machuca. Isso desanima. Mas se a gente se machuca no serviço, a gente também se cura no serviço. Quando a gente presta atenção no coleguinha que machuca a gente desanima. Mas quando a gente olha para o tamanho da obra que a gente faz, isso cura. Quando a gente olha para o valor de uma alma, para o valor que Deus dá a uma pessoa, isso cura, isso restaura. Então, quando a gente está servindo, irmãos, presta atenção, imagina um pastor, imagina esses colegas que eu falei, ao longo da carreira deles, quantas vezes eles ouviram, quantas vezes eles tomaram burdoada, quantas vezes eles foram afrontados, quantas vezes eles podem ter se sentido desrespeitados, e agora ele olhar para uma igreja que está lá com necessidade, precisando, ele olhar e dizer assim, vou me machucar de novo. Daqui a pouco, hoje eles estão felizes que eu estou aqui querendo servir com eles, mas amanhã eles se voltam contra mim. Mas amanhã eles podem fazer isso comigo, eles podem falar aquilo, eles podem maltratar a minha família. Mas eu tenho certeza que eles olham o que é maior do que isso, porque isso é possível que aconteça. Mas eles olham o que é maior do que isso. Eles olham o que é abençoar as pessoas. Eles olham o que é ganhar vidas para Jesus. Eles olham o que é resgatar uma alma do pecado. Eles olham para o que é transformar uma vida com o amor de Cristo. Talvez, meu amado, você esteja machucado, você esteja ferido e tenha se machucado no serviço e tenha se desanimado por isso. Eu quero te dizer qual é a alternativa. Olhe para a obra, olhe para a grandeza da missão que você tem. Isso vai curar a sua alma. E você vai continuar servindo do lado desse irmão. Assim como a igreja de Corinto amou e serviu a igreja em Jerusalém, apesar de tudo que já havia acontecido. Eu quero orar pela sua vida, orar com você, se você está machucado, se você está ferido, para que o Senhor cure as suas feridas. E isso vai acontecer através do seu serviço, através dos benefícios que as outras pessoas vão receber do seu serviço. Pai querido, louvamos o teu nome nesta manhã por essa palavra que vem a todos nós, indistintamente impactados pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E, ó Deus, nós queremos colocar em tuas mãos aqueles nossos irmãos que estão sofrendo pelos ataques, muitas vezes pelo chamado fogo amigo, aquele que serve ao nosso lado. Ó Deus querido, que o Senhor dê força espiritual, força emocional, para que os teus servos que se encontram desanimados possam continuar servindo ao Senhor. Que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Ó Deus querido, que o Senhor renove as nossas forças, renove nossos corações, renove nosso amor, para, ó Deus, que nossa vida seja cumprir a missão que o Senhor nos dá, o propósito do Senhor para nós.
Nós te agradecemos porque o Senhor nos cura e nos fortalece nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.